Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pedir desculpas pelo atraso, né? Mas a gente está tentando fazer algo que seja realmente útil e que possa ser visto por outras pessoas, então por isso a gente está gravando. Eu acho que as informações que a gente vai ter aqui da Cris Olivieri, da Olivieri Associados, elas são muito importantes para todos nós. Tanto para as empresas, como também para os produtores. Porque eu acho que vivemos um momento agora de extrema necessidade de discutir tecnicamente determinados assuntos que sempre fizeram parte da nossa vida, mas de forma muito en passant, e assim, enquanto produtores, pensando muito na realização do nosso próprio projeto. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado e é um momento de estudo. Então, assim, a gente está realmente acreditando que esse é o momento. Ano passado, a gente fez uma revista que está lançando hoje também, com várias práticas do Brasil inteiro, que é a revista Acredite, que está aí com vocês. Muitos de vocês estão na revista e estão vendo pela primeira vez, então... Muito obrigado por estarem na revista. A próxima, a gente quer trazer empresas que mudam o Brasil. Então, a gente acredita muito, né, no que está escrito ali naquele banner que está torto. Deixa eu trazer ele para mostrar. Que é essa possibilidade de realmente acreditar em gente que faz, né, que realiza. E eu acho que quem está mudando o Brasil são os produtores, são as empresas, são as pessoas, e o acesso à cultura e à arte ele é fundamental nesse processo. A Cris, eu queria apresentar, mas eu acho que ela dispensa apresentações, né? É uma das maiores e melhores advogadas da área, né, cultural, e que tem um conhecimento e um desprendimento e uma capacidade de ensinar, que eu acho incrível. Ela chega aqui, daqui a 5 minutos, manual, e a gente sai daqui sabendo um monte de coisa. E como os advogados agora eles estão presentes até na nova instrução normativa, então eu acho que é o momento realmente de conhecer o trabalho do advogado nesse processo e dizer mais que assim, esse é só o começo. A gente pretende ter outras palestras para cada vez mais estar discutindo essa temática de uma maneira profissional. Então vamos falar mais sobre transparência, eu acho que é um próximo tema necessário, falar sobre compliance, porque agora eu acho que para as empresas o grande problema é a questão do compliance, e tentar realmente construir, né, um país melhor, com gente fazendo coisas. Não vamos desistir de fazer, que eu já ouvi isso de muitas empresas. Não vamos desistir de fazer e vamos tentar fazer o certo. Então, agora eu passo a palavra para a Cris. Só uma instrução. Nós não vamos fazer perguntas durante o processo, porque como está havendo a gravação, essas perguntas iriam criar algum ruído e aí a gente não teria o resultado final para quem está assistindo. Mas a gente tem uma programação e aí, quando terminar a palestra da Cris, a gente vai abrir para perguntas e a gente vai fazer essas perguntas diretamente para ela. Vocês têm uma caneta e papel, então se já tiver pergunta, quando o processo for acontecendo, vocês vão anotando, e as meninas, a Suelen e não, Suelen, meu Deus, esqueci agora. Cíntia e Letícia, que ela fala baixinho. Cíntia e Letícia vão pegando as perguntas de vocês e no final a gente faz um fechamento, tá bom? Muito obrigada, Cris. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, desculpa o atraso. A tecnologia é boa, especialmente quando ela ajuda. Mas quando ela não funciona, dá um certo desespero. De qualquer maneira, a gente tem o tempo para fazer a apresentação, que está aí planejada em aproximadamente 1 hora, e depois as perguntas, e se precisar, a gente fica um pouco mais para resolver todas as questões que tiverem por aí. Como a Cátia já falou, eu trabalho na área há mais de 30 anos, então eu sou pré-Lei Rouanet, então, de alguma maneira, eu vi isso nascendo e como isso foi progredindo. Eu acho que cabe a gente fazer uma parte aqui, especialmente para os produtores, ou até para as empresas que usam há muito tempo, que, assim, nesse momento histórico que a gente está vivendo, de crise generalizada e que, de alguma maneira, também alcançou os incentivos fiscais, não restava ao Ministério da Cultura outra solução muito diferente que não publicar uma instrução normativa mais dura, mais difícil, mais controladora, porque, se não fosse isso, face à percepção bastante equivocada do público externo, a gente corria o risco de ela ser simplesmente revogada. As pessoas não conseguem entender, por incrível que pareça, a sociedade civil como um todo, de que a maior parte das produções culturais a que elas têm acesso, aos museus que elas vão, aos teatros, às apresentações em praça pública, são viabilizadas pela Lei Rouanet. De alguma maneira, se criou no mind das pessoas de que é só confusão, de que as pessoas só se aproveitam e de que é muito dinheiro, né? Quando a gente vê as cifras da Lava Jato, é uma pobreza, né? Assim, não tem o que dizer. E, por outro lado, realmente uma renúncia muito pequena.
De qualquer maneira, a gente entende, e o Ministério já disse isso, o próprio ministro, de que essa instrução será revista com base na realidade, com base em como as coisas estão acontecendo, e a partir daí ela provavelmente vai trazer melhor questões que são da produção. Então, hoje tem, de verdade, avanços que foram trazidos pela IN, a parte da transparência é indiscutível, que é um avanço, você colocar todas as informações à disposição das pessoas, né, para que a sociedade civil possa controlar, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Você tem outros pontos, mesmo no dia a dia da produção, que foram melhorados, facilitados. Eu acho que o fluxo dos projetos, que hoje assusta, porque mudou, e mudança é sempre uma coisa assustadora. A gente estava muito bem obrigado, há 25 anos usando um fluxo de aprovação que era tranquilo, aí muda, você fala, puxa, mas agora eu vi uma menina falando, agora que eu aprendi, pô, os caras resolvem mudar. Então, assim, mas tem muitos ganhos. E tem algumas questões que são mais difíceis, especialmente no controle do uso do dinheiro pelo patrocinador, mas eu acho que a gente precisa entender esse novo modelo e sugerindo algumas alterações e adequações para que fique conectado com a realidade. E eu acho que o tempo vai mostrar, e com as adequações que forem feitas, que é possível continuar usando e etc. Então, é o que a Kátia disse, não desistam. Né? A produção precisa continuar sendo feita e é importante a gente continuar usando. Então, passa 2 páginas. Aí. Por outro lado, outra coisa que eu queria dizer, assim, o manual ele tem muita informação. Esse impresso que está na mão de vocês. Ainda assim, é um resumo de muitas das coisas. Então, assuntos muito específicos. O que mudou especificamente o patrimônio histórico? Não está aí. O que é que mudou especificamente? Porque não dá, senão seria um livro e não um manual. E hoje aqui a gente ainda também provavelmente não vai adentrar todos esses detalhes do manual, mas quem tiver alguma questão específica a gente deixa para o final. Os que eu estou colocando aqui, seja do CNPJ, de que você só tem que ter esse limite de projeto, esse limite de valor, e essa questão do custo-benefício, eles todos são verificados automaticamente pelo sistema na admissibilidade. Então, quando você entra com o seu projeto, automaticamente, hoje, o sistema, ele trava, ele não deixa você ir. Se seu custo-benefício der R$250,20, o cara vai dizer, não, o sistema não deixa você continuar para frente. Então, eles colocaram travas no sistema para que tudo seja pré-requisito de encaminhamento. Pode trocar. Os proponentes têm que ter também currículo e experiência para entrar com o projeto. Então, você tem que demonstrar que você trabalha naquela área específica há 2 anos. Tem aí um trick de texto da lei que diz nos últimos 2 anos. E a gente está tentando que eles coloquem apenas 2 anos. Porque imagine que a Fernanda Montenegro não tenha se apresentado nos últimos 2 anos. Porque ela estava em 2 anos sabáticos, ou foi dar aula, ou ficou doente. Então, ela não pode entrar com o projeto, porque não foram nos últimos 2 anos. Então, assim, não faz nenhum sentido. O sentido é que a empresa, o proponente, tenha realmente alguma musculatura, alguma experiência, porque historicamente ficou provado que você entregar R$10 milhões para uma pessoa que nunca fez nada, não dá certo. A grande parte dos projetos que deram problemas estão vinculados a uma certa inexperiência do proponente. Por outro lado, eles colocaram uma exceção, que é, se você nunca fez nada de nada, você também precisa começar, senão quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Então, nunca fez nada, você pode apresentar um projeto de até R$200 mil, realizar esse projeto, e a partir daí você começa a ter histórico para apresentar novos projetos. Tá? Na maior parte das pessoas que já trabalham com produção cultural, essa questão está resolvida. Tem uma outra assunto que tem batido bastante em todos os proponentes com as mudanças, que é a lista do CNAE. CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Né? A gente nem sabia o que era isso antes dos caras começarem a inventar, que é aquele númerozinho que está no seu cartão de CNPJ. Quais são as atividades que a sua empresa está apta a fazer. Então, se é atividade principal e atividades secundárias.
Nesta IN tem um anexo 8 com uma lista de quinais que eles entendem que seriam os quinais da produção cultural. Quinais de artes visuais, quinais de música. Se a sua empresa não tem nenhum daqueles números, nenhuma daquelas atividades, ela não passa para frente. De novo, é um sistema. O sistema está programado para aceitar aqueles numerozinhos. Se o seu não é nenhum daqueles numerozinhos, você não consegue passar para a próxima fase. Embora não pareça muito razoável, a gente tem dito para os clientes simplesmente inserir o KINAI e ser feliz. É mais rápido e mais fácil do que ficar discutindo com o sistema de que aquele KINAI deveria ser aceito, que você usa há 30 anos, que é o caso das artes visuais. Todas as empresas que fazem exposição há 30 anos não têm KINAI para apresentar projeto na Lei Rouanet. Então, assim, não faz sentido. Mas é mais fácil você incluir um dos quinais que a Lei Rouanet pede do que ficar discutindo. Agora, é importante você saber, porque a inclusão desses quinais demora, e se você tem um prazo para apresentação de projeto, é bom você já checar na lista. Eu estou apta para entrar com o projeto quando eu precisar? Sim ou não? E aí você segue sua vida e é bem melhor. Ruim isso sem pergunta, viu? Porque fica uma coisa meio, né? Mas vamos lá. O orçamento que você tem que apresentar, hoje, ele vem dividido de uma maneira diferente, que a gente vai ver. E no sistema, quando você dá a entrada nos itens, cada um daqueles itens, ele já tem no sistema uma memória da média dos valores executados nos últimos anos. Pelo menos é essa a informação que o Ministério está dando. Tem gente dizendo que não é, que o valor não está correto, enfim. Mas, segundo eles, o sistema foi alimentado não com tabelas da Getúlio Vargas, enfim, que é super controversa, ou outros valores, mas com os valores que os próprios produtores praticaram nos últimos anos na Lei Rouanet. E então, você coloca lá, estou chutando, claro, um cenógrafo, 10 mil, o sistema, 100 mil, o sistema vai dizer não. A média não é essa, a média é 50. Ou você cai para a média, ou você explica por que seu cenógrafo vale aquele valor que você está dizendo. O que ele vai fazer, quais são as implicações e etc., que vai ser analisada mais para frente. Então, mas o sistema, se você tiver dentro dos valores que já são considerados média, o sistema já vai, de alguma maneira, aceitando aqueles valores como um valor já, entre aspas, pré-aprovado, porque ele já está dentro daqueles valores estabelecidos. Então, teoricamente, é bom, porque toda análise ela vai sendo feita de maneira impessoal. Você tem um sistema que vai acertando. É claro que tudo que for exceção vira uma questão, porque você precisa de um parecerista, de um consultor, de alguém que olhe para aquilo com mais tranquilidade e detalhe. Mas o sistema já está, de alguma maneira, ali pronto para fazer essa primeira verificação. O que tem uma coisa importante que mudou, que é o remanejamento entre rubricas de até 50%. Hoje, esse remanejamento era de até 20%. Então, isso realmente é um ganho. Embora possa parecer, no primeiro momento, nossa, 50% é muito, na vida real não é assim. Né? Você entra com um projeto, o projeto como disse ontem, teve um rapaz que defendeu isso, eu achei interessante, ele falou, projeto é projeto. É isso, assim, é um projeto, é uma ideia, eu estou planejando, eu não sei o que vai acontecer lá na real. Lá na frente, quanto melhor eu planejar, mais conectado estará com a realidade o meu resultado. Mas nem sempre é assim, às vezes você tem questões que realmente lhe escapam, e você poder remanejar esses 50% num item, realmente é um ganho para a produção, porque você não precisa ficar pedindo autorização ao Ministério da Cultura o tempo todo para poder fazer um determinado gasto. Agora, é óbvio, é uma questão matemática e financeira, se você gastou 50% mais em algum lugar vai ter que gastar aquele dinheiro a menos. Né? O dinheiro é finito, o orçamento também, e você tem que respeitar os totais. Então, você vai remanejar aqueles 50% dentro daquela etapa de produção. Né? Ou daquela etapa de pré-produção. Você respeita sempre o valor total da etapa, mas internamente você faz esse remanejamento. Do ponto de vista da operação, foi um ganho. Quando estiver implantado
o novo sistema de conta bancária, que a gente fala um pouquinho daqui a pouco, que eu descobri ontem. Quer dizer, eu descobri quando fui no Banco do Brasil há 15 dias atrás que os caras não sabiam do que eu estava falando. Mas ontem eu falei no Ministério e eles me disseram que o Banco do Brasil se atrasou e a operação das contas só estarão prontas no final de julho. Então, a história do cartão e etc. não será operacionalizado antes do próximo semestre. Mas, de qualquer maneira, quando estiver operacionalizado, é terminantemente proibido usar cheque. Quando eu vi isso, eu achei ok, né? Eu nem ando quase com talão de choque na minha vida, achei que era uma facilidade. Os produtores que fazem projetos em áreas mais longe dos grandes centros, ou né, que acontecem muito em finais de semana, que tem que viajar por esse Brasil afora, disseram que não é assim simples. A gente levou a discussão, mas parece que esse é uma norma do governo federal como um todo. Eles estão tirando o uso do cheque de toda e qualquer operação, de todos os ministérios. Então, me parece que a volta do cheque não vai existir. Você vai ter que usar o cartão para fazer uma ordem de pagamento para uma determinada agência bancária, se a pessoa não tiver conta, mas a gente não vai conseguir uma aprovação excepcional do uso do cheque. Porque a ideia é realmente que o sistema consiga fazer o controle do encaminhamento do dinheiro. Então, se você tem um cartão, esse controle ele é eletrônico, né? Ele é digital, não precisa muito, não tem muito como fazer truque, tem que sair dessa conta e entrar naquela conta, não tem muita saída. Por outro lado, diferente do que é hoje, você pode sacar até R$1.000 por dia. Antes você só podia sacar 100. Então, se de verdade tiver uma despesa de produção, se alguém vai viajar e precisa de um valor para poder gastar nesse seu dia a dia, R$1.000, não sei se é suficiente, mas é um número mais conectado com a realidade do que 100. R$100 não paga o táxi daqui para Cumbica, né? Então, os R$1.000, eles são mais adequados nesse sentido. Então, acho que essas são... Tem uma outra questão, que é projetos para acima de 5 milhões. Tem que ter uma auditoria obrigatória. Na própria IN diz que essa auditoria será regulamentada, porque a ideia é que não seja, não sei, quem trabalha aqui há muitos anos, quem trabalha com Lei Rouanet há muitos anos, sabe que lá atrás teve um momento em que a auditoria independente de projetos era obrigatória para todos os projetos. Só que ela não tinha efeito prático. Porque assim, ela é maravilhosa se o auditor independente analisar o seu projeto e quando você entregar no Ministério, o Ministério assumir que aquela prestação de contas está ok. Passou por uma auditoria independente. Mas se aquele selo não vale nada, se todo mundo vai ter que olhar o projeto todo inteiro, ele é só custo. Que foi o que aconteceu no passado. Ela era só custo. A gente pagava auditor independente para daí mandar para o Ministério da Cultura e continua lá o projeto sendo analisado. Então, não resolve. Então, uma das ideias é que essa auditoria possa fazer a diferença. Na própria instrução normativa, lá nas suas disposições gerais, diz que será regulamentada a forma como essa auditoria será feita e quais são os pré-requisitos, para que ela tenha a mesma eficácia. Aí, acho que ela pode realmente fazer sentido, mas ela é obrigatória só para projetos acima de 5 milhões. Outro item que é obrigatório é a contratação de contador para o projeto, que eu acho que é bom, porque ajuda as pessoas nessas questões fiscais. Um outro item que passou a ser obrigatório, mas que a gente já falou várias vezes, e acho que na renovação desse AN ele passará a ser facultativo, é a contratação de advogado. Nessa AN que está hoje é obrigatória a previsão da contratação de advogado. Em que pese, enfim, que o advogado possa ajudar no encaminhamento do projeto, é uma decisão pessoal, é que nem ir ao médico. Você vai se quer, não vai se não quer. E no final das contas, o risco de todas as operações dos pagamentos e do projeto, eles são do próprio proponente, mesmo que o proponente tenha um advogado. O advogado pode minimizar, ajudar, contribuir e etc., mas a ideia de que ele é obrigatório não faz muito sentido. Então, a gente imagina que será flexibilizado, mas hoje o contador é obrigatório, o advogado é obrigatório e a auditoria para projetos de 5 milhões também são obrigatórios. Bom, aqui é como ficou
a ideia do orçamento hoje. Se você entrar no sistema, parte desses itens, eles já estão no automático. Então, você tem o valor do projeto, você tem a pré-produção, a pós-produção, o que eles chamam de recolhimentos. Por que é importante saber qual é o valor do projeto? Porque quando ele diz que a auditoria é obrigatória para acima de 5 milhões, é para 5 milhões no valor do projeto, não no custo total do projeto. Algumas coisas da IN, elas se referem a percentuais do valor do projeto, que é o que eles entendem que é o custo direto, né? O custo fim daquele projeto. Para além disso, você pode ter 15% de administração, 20% para divulgação, 10% em direito autoral e 10% para captação de recursos até o limite de 100 mil. Se vocês entrarem no sistema hoje, esses valores, você não está conseguindo mexer. Porque qual é a ideia? A ideia é que ele é um valor blocado, ele não será mais detalhado como sempre foi. Meus 15% de administração são 100 mil. Vou gastar 5 com contador, 20 com secretária, não sei o que lá da luz. Na verdade, hoje não será mais assim. 15% é 100 mil, vai aparecer 100 mil. Na instrução normativa está detalhado quais são os itens que podem ser considerados como despesas administrativas aprováveis. Você gastando entre aqueles itens e não gastando mais do que 50% do total da administração em nenhum item, você resolve depois como você quer fazer. O que é maravilhoso, né? Porque a gente fica com a coisa resolvida. Mais do que na administração, é maravilhoso na mídia. Porque a gente ficava agora assim, não, peraí, eu vou gastar, vou comprar a Folha de São Paulo, não, mas eu vou comprar o DOR, não, mas eu vou comprar, e quando chegava lá na hora, puxa, com a minha rede social, mas eu não tenho previsão de rede social na mídia, então a mídia também, ela agora é um valor blocado, que você resolve como fazer. O problema do sistema hoje é que o sistema não deixa você mexer. Então, digamos que os seus 20% de mídia seja 500 mil reais. Você diz, mas eu não quero 500 mil reais de mídia. Isso vai deixar meu projeto muito caro. Eu só quero 200. Eu não sei nem se eu vou gastar 200. O sistema não está te deixando jogar o valor para baixo. Ele calcula automaticamente, o Ministério diz que está resolvendo. Tá? Eles estão adequando, é um dos itens que eles irão adequar ao sistema. Você tem o teto, mas você vai poder colocar abaixo do teto o que você quiser. Né? Mas qual é a diferença? A diferença é que o seu valor de captação, que é o mínimo de 20% para começar o projeto, fica muito maior. Então, de repente, você que é de verdade tem um projeto de 500 mil, e por conta desses percentuais, às vezes isso chega a 700, que não te interessa. Você aumenta todos os seus problemas vinculados a percentuais com o projeto. E aqui, o que eu já falei, os itens de controle e assessoria que passaram a ser obrigatórios. O direito autoral, essa era uma decisão que era uma súmula da CNIC, que foi incluída na instrução normativa, que você pode pagar 10% sobre o valor do projeto, desde que, obviamente, não seja ECAD sobre bilheteria. Se você tem bilheteria, se você vai recolher ECAD, você vai recolher sobre a sua bilheteria e não vai incluir nesse projeto, porque ele é vinculado à receita. A captação continua como sempre foi. 10% com limite máximo de 100 mil reais. Os limites de cachê de artista, eu nem vou passar por eles, eles são os mesmos que já existiam desde sempre. A única questão é que, ao invés de estar dentro de uma súmula da CNIC, de uma decisão, ele veio para a instrução normativa, mas eles não foram mexidos, eles só passaram a ser mais claros, mas eles são exatamente os valores que sempre existiram. Aí você tem também a lista do que pode ser considerado despesas administrativas. Então, como eu já falei, o valor vem blocado lá nos 15%, mas você só pode gastar com esses itens. Então, essa eu acho que tem que ser a preocupação, porque às vezes quando a gente tem está lá detalhado no item, né, que aquele valor é para pagar correio, você vai lá e usa naquilo, se está muito claro para quem está executando. Quando você tem 15% de despesa administrativa, você corre o risco do gestor achar que tudo que ele entender que é administrativo cabe lá, e não cabe. Cabe só o que a IN diz que
que pode ser considerado como despesa administrativa. Bom, tem uma série de despesas que são vedadas. De novo, não tem muita novidade. O que está aqui é uma lista de conceitos que já eram aplicados. Eu acho que é importante falar isso. Tem uma questão nessa IN, né, que ela tem 134 artigos, 80 páginas, que ela traz para dentro de um único dispositivo legal todas as regras. Então, tem coisa nova? Tem. Mas tem muita coisa que já existia e que virou nova para as pessoas, porque as pessoas não sabiam nem que existia essa previsão em algum lugar. Então, o que eles fizeram foi reunir num só dispositivo várias regras que estavam separadas. Então, hoje, vale o que está escrito aqui. Tudo ou mais, pelo menos agora, não tem valor. O que vale é o que está escrito aqui nessa IN. Então, você tem aqui a lista do que não pode gastar. Coquetéis já era, para quem trabalha na área, a gente já sabia. É uma questão que não tem a ver com a Lei Rouanet, mas tem a ver com as decisões do governo federal como um todo. Taxas de administração. Ah, mas a gente não acabou de falar de despesa administrativa? Pois é. São coisas diferentes do ponto de vista da controladoria. Taxa de administração é uma taxa que você cobra generalizada. Quanto deu o custo? 500 mil, vezes 10%, 15%, que é taxa de administração. É como se fosse uma taxa que eu cobro só para estar gerenciando aquilo. Isso não é possível. O que é possível dentro das despesas de administração é você incluir os valores específicos que você está gastando naquele projeto. Então, você tem até 15%, mas tem que estar detalhado. Não é simplesmente uma taxa que você passa a régua e leva para casa. Você não pode pagar agentes políticos, não pode pagar o patrocinador, a gente vai falar lá na frente melhor sobre vantagem indevida, não pode comprar passagens de primeira classe, nem passagens de classe executiva. Então, pois é. Mas você tá achando sacanagem, mas assim, eu não acho que deve ser autorizado, mas que para o produtor que trabalha com artista internacional é um problema. Um artista que seja assim, o artista que se propôs a atravessar o Atlântico, o cara já não vende classe turística. Então, assim, agora qual que é a questão? O que a lei diz? Ela não diz você não pode pagar, ela diz você não pode pagar com esse dinheiro. Agora, se você quer pagar com a verba da bilheteria, se você tem um apoiador para as passagens, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Agora, na questão do incentivo fiscal, você não pode usar esse dinheiro para passagens que sejam dessa natureza. Bom, aí a gente entra numa questão que para a classe artística é uma loucura, que é você não pode fazer pagamentos em benefício do cônjuge, companheiro, parentes em linha reta, colateral, parará, com exceção de grupos artísticos familiares e que também atuem na execução do projeto. Enfim, a primeira versão não tinha nem o grupos família, não podia ponto. A ponderação é assim, bom, esse artigo acaba com o circo, acaba com boa parte do teatro, porque as pessoas, assim, e na final da linha com boa parte da produção cultural. Quando o casal não é artista, ou diretor e ator, o casal é empresário, um dos dois é empresário do marido ou da mulher, ou normalmente é o diretor financeiro. Assim, não tem para onde correr. Se não for o marido, é o irmão. Assim, é uma relação familiar por definição. Então, assim, essa questão ainda está complicada, porque, na verdade, o que é mesmo um grupo familiar artístico? Fernanda Montenegro com Fernanda Torres? Não sei, porque elas não têm um grupo de teatro que se chama Fernandas, né? Grupo artístico familiar tem o circo, talvez seja o mais enquadrável, mas e o resto? Eu tenho uma cliente que ela é produtora visual, o marido é arquiteto de exposição. Eles não podem mais trabalhar junto. Tenho vários artistas cujo irmão, marido ou mulher são os empresários do cara. Então, assim, essa é uma questão que foi pensada do ponto de vista genérico das regras de ordem pública, né? Porque assim, que parece razoável, não, você não vai contratar seu irmão, porque parece que você está beneficiando familiares.
mas que não se adequa à atividade artística, porque a atividade artística ela é feita, por definição, entre familiares, amigos e parentes, ou cônjuges ou de primeiro grau, segundo grau, é sempre uma coisa muito conjunta. Então, eu acredito que esse conceito vai ser um pouco adequado para que fique razoável que as pessoas continuem trabalhando juntas, porque não tem sentido, essas produções não vão conseguir acontecer sem a presença dos familiares. Essa segunda é importante, volta à questão que eu coloquei, né, que você não pode fazer pagamento em benefício de empresas que têm os mesmos sócios gerentes. Então, isso volta ao que eu falei no início da aula, que assim, da mesma maneira que não adianta mais criar várias empresas para triplicar a quantidade de projetos que você pode apresentar, não pode mais ter várias empresas para uma tirar dinheiro de dentro da outra. Então, não adianta ter duas empresas, uma especializada em captação, uma especializada em produção cultural. Essa daqui manda nota para essa, aquela manda nota para a anterior. Fim de jogo. Por um lado, está autorizado que o proponente se remunere em até 20% do valor do projeto, no limite de 5 rubricas, em atividades que ele execute. Então, de novo, você não vai passar a régua e tirar 20%. Captei 200 mil, me dá meus 40 e vamos seguir com 160. Não. Captei 200 mil e eu estou aqui dentro desse projeto, eu sou o coordenador, estou chutando, né? O coordenador de produção, meu sócio é o ator, né? Porque assim, meu sócio é o ator, minha mulher é a diretora, a gente tirou 20%. É isso, naquelas rubricas previamente aprovadas. Na verdade que já não podia, porque o irmão, a mulher, mas tudo bem. Aí você tirou aqueles 20% que você pode pagar. Beleza. Então, esses 20% de remuneração para o proponente são retirados em nome da empresa do proponente. Se o proponente tem uma empresa de assessoria de imprensa, ou ele tira, se ele é também assessor de imprensa, ou ele tira nesses 20%, ou fim de jogo, ele vai contratar um outro assessor de imprensa que não é a empresa dele. Então, não é possível emitir notas fiscais entre empresas de mesmo sócio. Isso é bastante sério, porque vai contra toda uma prática da área. Né? Então, assim, é normal, e uma série de questões históricas de uso da lei levaram as pessoas a terem várias empresas e etc. Então, assim, não adianta, tem que concentrar suas atividades numa das empresas que vai ser a proponente da Rouanet e que vai gerir todos os seus negócios daqui para frente. Essa é uma questão, inclusive, que eu duvido que seja, de alguma maneira, flexibilizada, porque ela faz parte da ideia de controle no encaminhamento do dinheiro. De novo, voltando àquela ideia das trilhas, a trilha vai checar, a trilha vai bater na hora que o CPF da sociedade é o mesmo. E aí, o que vai acontecer? Como agora a prestação de contas ela é online em tempo real, a hora que você subir uma nota fiscal de uma empresa da qual você é sócio, a prestação de contas na hora vai fazer para. Não pode não. Então, não é que depende também de um Zezinho ali descobrir que você é sócio da empresa. É automático. O cruzamento dessas informações, ele é completamente automatizado. Então, acabou mesmo, não tem meio de caminho. Tem que pensar, já tem que saber que a remuneração tem que estar nesses 20% e o orçamento tem que ter essa previsão dessas remunerações que você pretende receber. As duas últimas já existiam, quer dizer, você não pode gastar antes da publicação, você não pode pagar ao mesmo fornecedor mais do que 5 rubricas, nem mais do que 50% do valor do projeto, a não ser em caso de economicidade. Quando isso acontece? Especialmente em obras. Quando você tem projetos de restauro, de construção, você vai lá e contrata uma construtora, né? Que vai receber 200 itens do seu orçamento, mas aí, ok, você vai demonstrar economicidade, algum tipo de licitação ou de concurso público entre elas, enfim, é uma outra lógica.
Mas, às vezes, acontece de você ter um fornecedor específico. Às vezes, você dividiu no seu orçamento, vamos lá, exposição, está lá, embalagem, manuseio, transporte, e aí, às vezes, isso juntando dá mais do que 5, você consegue demonstrar economicidade. Mas a economicidade é uma exceção, tem que ser provada, você tem que ter documentação e etc. Se não, no máximo, 5 rubricas. Tem uma previsão expressa, tá? A gente entende que ela de alguma maneira já existia, mas ela vem expressa agora de que é proibido pagar bens e serviços ao patrocinador. Então, se o patrocinador ele for a TAM, você não pode comprar uma passagem aérea do patrocinador. Tá? Então, ele vai poder, ele é o patrocinador, ele pode ser, veja gente, ele pode ser o patrocinador das passagens. Ele pode fazer uma permuta, ele pode dizer, olha, eu te dou as passagens, você me dá o recibo que corresponde ao valor das passagens. Tudo bem, isso é um patrocínio através de permuta. Agora, ele não pode colocar o dinheiro no projeto e você devolve o dinheiro para comprar as passagens. Então, agora tem uma previsão expressa de proibição para esse tipo de relação. Vamos lá, democratização de acesso também já existia. Né? E agora ela veio talvez um pouco mais clara de como tem que ser realizada. Então, se você tem projetos que geram produtos finais que serão comercializados, tickets, CDs, livros, ingressos para palestras, enfim, tudo que gerar algum tipo de receita, necessariamente 10% tem que ser distribuído gratuitamente à população. E tem uma previsão específica, eu acho que de pessoas menos favorecidas, não é para qualquer população, e aí o Ministério vai te dar aí, ainda não vai dar, mas eles estão criando um sistema em que você poderá depositar esses ingressos nesse sistema e o Ministério fará essa distribuição. O que eu acho excelente para todos os envolvidos, seja para o proponente, seja para o usuário, porque vira uma coisa bem mais democrática, é mais fácil. Ou você pode entregar para uma ONG que atenda a esse tipo de público que a lei está prevendo. Por outro lado, você pode entregar 10% dos ingressos para o patrocinador. Se eu tiver 10 apresentações, uma seria 10% das 10. Eu posso entregar ao patrocinador? Não posso. Ah, mas a gente fazia isso antes. A gente fazia, mas não pode mais. Então, tem decisões hoje da controladoria dizendo que não pode. O acesso tem que ser público em todas as apresentações. Então, esses 10%, ele deve ser dividido para todas as apresentações. O patrocinador recebe estes 10% e faz com ele o que quiser. O patrocinador pode convidar com esses 10%, os seus clientes? Pode. Pode fazer uma promoção? Pode. Pode deixar em cima da mesa e não usar? Pode. Pode fazer o que quiser. Mas não pode fazer o que quiser vinculando com o projeto. Posso fazer uma ação junto com a bilheteria? Não, não pode. Quem comprar um ingresso e tiver o cartão do meu banco, ganha um ingresso, ganha esse convite que está no meu limite de 10%, é meu mesmo, eu estou botando lá. Não, não pode. Então, tem que ser uma ação separada, é do patrocinador, ele vai usar para relacionamento, ele vai convidar as pessoas que ele quiser, mas ele é uma ação específica dele fora do projeto. 10% é uma distribuição gratuita pelo proponente. Né, que é para ele poder fazer, ele tem que convidar jornalista, formador de opinião, outros patrocinadores que a gente precisa que queiram patrocinar nosso projeto, enfim. Você tem lá 10%, seu irmão, que vai querer ir de qualquer jeito. Então, você tem 10% para distribuição gratuita. 20% desta bilheteria ou desses livros tem que ser vendido até R$50. Pode vender por menos? Pode.
Essa pergunta vocês podem responder todo dia, mas eu quero vender menos de 50 reais. Está ótimo, é até 50 reais. Que é o valor do Vale Cultura hoje. Mas que não existe mais, que também é muito bom. Não existe mais Vale Cultura, mas a gente tem que... Então esses 50 reais não vão subir nunca. E por fim, os outros 50% da sua receita, você pode parametrizar como quiser os valores, mas a média do valor tem que ser 150 reais. Preço médio, e esse preço médio é feito nesses 50% ali, tem que ser 150 reais. Então, esse é o formato da bilheteria hoje. Tem uma coisa também que eles chamaram de controle social, de que essas informações, elas têm que ser publicizadas. Então, quando eu chego lá para comprar o meu ingresso, tem que estar dito na bilheteria, na tiqueteira, na divulgação o seguinte: olha, eu distribuí, digamos que tem 1000 lugares no meu teatro, eu distribuí 100 lugares para a instituição Gerando Falcões, que é uma ONG que atende crianças da periferia. Está lá. Ainda temos 20 ingressos a 50 reais. Tem que estar claro. Ou ingressos de 50 reais esgotados. Então a ideia é que a sociedade civil perceba que essa bilheteria, que esse resultado do incentivo fiscal está sendo de alguma maneira democratizado. Para que ela perceba, essas informações obrigatoriamente terão que ser publicizadas. Aí, como sempre, tem um negócio que fica esquisito, mas os projetos que são 100% gratuitos também têm que provar que teve impessoalidade e, especialmente, tem que provar os percentuais referente ao 10% da instituição gratuita. Isso é uma coisa inacreditável, para não dizer impossível. Né? Se você pegar, não, porque veja, você vai na Pinacoteca, é de graça. Então você entra lá, está de graça, tá, na Pinacoteca não é de graça, né? O CCBB é de graça, você vai no CCBB é de graça. Você entra lá, não acontece nada. Agora não, agora quando você for entrar, tem que parar e falar, peraí, tá calma nessa hora, vamos... E aí eu preciso pegar e dizer, não, mas se eu tivesse, como eles já tiveram, 2 milhões de pessoas numa exposição, então eu preciso de 200 mil pessoas de distribuição gratuita, mas não é para qualquer pessoa, né? Alguém já tentou distribuir aqui 100 ingressos gratuitos para a população? É um negócio insano. É desesperador, porque assim... Não é tão simples, você precisa que a ONG queira receber. A ONG só vai querer receber se ela tiver para quem dá. E aí ela não tem 200 mil pessoas. Ela tem 100, ela tem 50. Então assim, é uma coisa meio louca. Se está aberto, se é catraca livre, se não, né? Então essa discussão, enfim, eu acho que ela vai prosperar para algum lugar um pouco menos esquisito. Mas assim... Algumas instituições a gente começou a pensar, talvez seja mais fácil cobrar R$1. Porque aí você equaciona aquele grupo e consegue separar os 10%. Enfim, não sabemos, mas é isso. Mesmo os projetos que sejam gratuitos precisam dar conta de demonstrar que atenderam a esse plano de distribuição democrática. A distribuição dos 10% ela tem que ser comprovada. Então, a princípio, eventos que são desses tipo não tem entrada, você tem que registrar e demonstrar, enfim, que estava lá, que estava aberto mesmo, que as pessoas chegaram como quiseram. É isso. Aí tudo bem. A princípio tudo bem. Mas todos os espaços, assim, se você pegar o Instituto Cultural Itaú, ele é gratuito. 360, não tem ingresso, 365 dias por ano. Quanto custa uma operação de começar a operar? Né, um controle de entrada e etc. E para quê mesmo? E para quê mesmo? Né? Essa é um pouco a pergunta. Bom, para além disso que eu estou dizendo aqui, para quem trabalha com a lei há muito tempo já sabe
que são obrigatórias outras medidas de democratização, né? Então você tem lá uma lista adicional, para além disso que está aqui, você tem uma lista adicional de medidas que você tem que escolher uma delas. Tem lá acho que 12. Você tem que escolher uma delas, que seriam contratar estagiário, que aliás teve um avanço, porque antes era estagiário de universidade pública. Aí você não consegue, não existe universidade pública de produção cultural em São Paulo. O cara que faz administração pública não está lá muito interessado em trabalhar na produção cultural, se é que está, você tem um cara, você não tem. Né? Então, hoje, se eu não estiver enganada, pode ser também de escola privada, o que é bacana, porque você ganha alguém qualificado e o aluno ganha uma oportunidade incrível de estar vinculado em produções interessantes do país. Então, essa é uma possibilidade. Você dar mais 10% da sua bilheteria seria uma outra possibilidade de acesso democrático. Você pode criar ações específicas para a terceira idade. Eu já nem sei. Tem 12 lá opções e você também pode propor alguma coisa diferente. Você pode colocar tudo na internet. E você pode criar alguma coisa adicional. O importante é saber que, para além disso que está aqui, da democratização de acesso, você ainda tem que ter mais uma ação democrática adicional, que está lá no artigo 56, para vocês escolherem. Por que eu não pus aqui? Porque não mudou nada. Era igual ao que sempre foi em todas as INs anteriores. Tem lá uma lista, você escolhe e segue a vida feliz. Vamos lá. Tem uma novidade. Para além da distribuição democrática, para além da nossa bilheteria R$50, para além de todas as... ainda tem o controle, as contrapartidas sociais, que é uma novidade, é uma ação de formação de público obrigatória. Então você tem que formar, e aqui está um pouco a quantidade. Então, a formação de plateia tem que ser 10% do total do produto cultural. Então, se você tem 1.000 lugares, você tem que formar 100 pessoas. Mas não são as 100 pessoas da plateia. Porque, na verdade, tem que ser estudantes e professores. 50% dessas ações são para estudantes e professores de escola pública, que você amarra e leva lá. E aí, não é? Porque assim, se o cara não quiser ir, você forma quem como mesmo. É um pouco... E aí, então, se você tem um espetáculo para 600 pessoas, você tem que fazer uma ação de formação para 60, da quais 30 estudantes ou professores de escola pública. Então, assim, em que pese a ideia de que formar público é importante, e é mesmo, o público não é feito de professores e estudantes de escola pública. O público é feito de todas as pessoas. Escola pública neste país não é exatamente o retrato de quem não tem acesso. Aliás, é o contrário. Foi nessa ponderação que a gente insistiu na história dos estagiários. De que, olha, quem vai para a escola pública neste país não é o cara que está precisando de formação, nem de estágio, nem... Né? Talvez o cara que está na escola particular precise muito mais, tem muito menos acesso do que o cara que está na escola pública. E assim, então, esse assunto das contrapartidas sociais, hoje ela é obrigatória, é uma ação, pode ser uma palestra do curador, pode ser o diretor do espetáculo explicando o projeto, explicando aquilo que está sendo feito. A ideia é que você traga mais gente. Na verdade, quando a gente fala em instituições... É bem mais simples, porque as instituições já têm projetos educativos vinculados às suas ações, às suas exposições. Quando a gente fala em produção mais independente, espetáculos de teatro, de 12 apresentações, é uma coisa que fica difícil saber o que vai ser feito. Mas, enfim, você vai ter que propor workshops. E o custo dessa ação pode ser incluído no projeto. Tá? Uma das ideias, que eu não sei se vai andar, é que isso vire parte das ações de democratização de acesso, ou seja, uma possibilidade de escolha, e não mais uma obrigação adicional à produção. Mas a gente não sabe se realmente isso vai andar. Vamos lá, o controle social eu já falei, que é a ideia da publicação das informações. Bom, no caso da desconcentração regional,
a ideia é tentar empurrar, né? Todo mundo sabe que a maior parte de projetos acontece no sudeste do país, não poderia ser diferente. A maior quantidade de imposto recolhido também é no sudeste do país, então as empresas também estão aqui. Então, é uma lógica nefasta, mas é assim que funciona, não tem muito jeito. Então, mas também não dá para dizer, então tá bom, a lógica é essa, azar. Não, vamos tentar, a ideia é tentar empurrar. Então, o que se fez foi, se você levar um projeto integralmente para o norte, nordeste e centro-oeste, você aumenta a quantidade de projetos dependendo do tipo de empresa. Então, veja, se você for uma empresa limitada, você tinha 10 projetos, você pode passar até 15, o que é bastante. E você tem mais dinheiro para isso. Tá certo? Você só podia ter 40 e agora você pode ter mais 20, além dos seus 40 milhões. Então, a ideia é que a produção, que o produtor, que já tem, né, porque se o cara tem essa quantidade de projeto, é alguém que tem musculatura, tem um histórico, olhe e fale, beleza, eu quero fazer mais um projeto, então eu vou fazer lá. Eu vou para o Ceará, eu vou para a Bahia, eu vou para outros lugares, né? Então, e com isso, se pretende que as produções circulem mais, ou que aconteçam mais nessas regiões. Por outro lado, também tentando estimular, se nos projetos, em geral, a captação é 20% com o limite de 100, 10% com limite de 100 mil, aqui a captação é 15% com limite de 150 mil reais. Então o captador também vai falar, pô, se eu captar para um projeto Nordeste, eu ganho mais. E a mídia, ao invés de 20%, passa a ser 30%. A ideia é que o patrocinador diga, pô, eu vou aparecer mais lá, porque eu vou ter mais mídia divulgando o projeto. Então, assim, são ações para convencer a própria sociedade civil a falar, vamos fazer coisa lá. O tempo vai dizer qual é a efetividade ou qual é o ajuste que tem que ser feito. Vamos à análise das propostas. Não entrou isso, não? Tá? Bom, ela vai tentar colocar lá, caiu a internet, não tem imagem. Vamos lá. Como é que ficou os projetos? Antes os projetos, eles corriam todo um processo, posso fiscar aqui, né? E chegavam ao seu final, passando por parecerista, CNIC, etc., e era aprovado. Hoje a gente tem duas fases diferentes, uma de admissibilidade, que já gera uma publicação, e depois, estou simplificando, a gente vai pegar o detalhe, tá? Depois de uma captação de 10%, você segue para uma segunda fase, que aí sim você tem aqui CNIC, parecerista, e sai uma nova publicação. Certo? Então, o que acontece? Nessa fase de admissibilidade, eles estão usando bastante a questão das trilhas para já tirar, sei lá, 50% dos problemas que iam lá para frente, eles são resolvidos na admissibilidade. Então, a admissibilidade, olha, os documentos da empresa, a situação, cruza os sócios, cruza a quantidade de projetos, cruza limite de valor, ela vai colocando, vê os seus quinais, olha se o orçamento já está lá também, de alguma maneira, olhado, né? Porque você já tem os valores médios, enfim. E aí,
você faz essa primeira etapa, que é uma etapa de informação do proponente, e uma segunda etapa, que é uma etapa de informação do produtor. Com essas informações, e olhando o geral do projeto, esse projeto, se vocês olharem aqui, ó, após a admissibilidade, o projeto, ele é aprovado. Nessa aprovação, é importante ter claro para todo mundo o seguinte: foi aprovado, sai publicado uma aprovação com enquadramento, com valor de captação. Esse pedaço está deixando as pessoas desesperadas, de cabelo em pé, porque elas acham que aqui você tem risco, vai ser um problema. O risco é muito pequeno. O que acontece é o seguinte: nesta fase aqui, quando sair publicado, o proponente já pode captar. Total, se ele quiser. O projeto já está aprovado, o enquadramento já está feito. E o enquadramento é irrecorrível. Então, vamos aqui, depois a gente volta. Se você entrar aqui no enquadramento do artigo 18 ou artigo 26, digamos que você entenda que o enquadramento não foi bem feito. O que você vai fazer? Você pode pedir a reconsideração do coordenador geral. Se o coordenador geral vai dar uma decisão, se ele entender... Deixa eu ajudar aqui. Desculpa, gente. Se o coordenador geral entender que ele precisa ouvir a CNIC, ele vai pedir um parecer da CNIC. Se você continuar entendendo que aquele enquadramento está errado, você recorre ao secretário. Então, você tem duas possibilidades de recurso sobre enquadramento 18 ou 26. Sai uma decisão. Você goste dela ou não, ela é irrecorrível. O que quer dizer que o dinheiro que o patrocinador colocar aqui, no artigo 18, não virará 26 aqui, que é o primeiro pânico generalizado. Né? Porque o que acontece? Aqui está publicado uma decisão de valores e enquadramento. O que o Ministério está tentando fazer com isso? Ele está querendo diminuir a carga de trabalho dentro do próprio Ministério. Hoje, você tem que 30% dos projetos conseguem captar, serem realizados e etc. Então, não tem sentido, dependendo da época, 50%, mas nunca foi mais do que isso. Então, o que eles entendem é, o Ministério, desta maneira, ele não fica colocando a máquina inteira para trabalhar para os projetos que, no final das contas, não serão realizados. Ele faz uma aprovação prévia aqui, com publicação, enquadramento e etc., quando essa pessoa capta pelo menos 10%, e esse 10% pode ser um depósito do equivalente de 10% ou um contrato de patrocínio que diga que o cara vai dar o dinheiro, pelo menos 10%. Então, não precisa ter o aporte do patrocinador. Ele não precisa correr esse risco se ele não quiser. E aí sim o projeto segue para ser analisado pelo parecerista, entrar na CNIC e ser aprovado. Qual é o risco aqui? Ah, Cris, se não tem risco nenhuma, por que o cara vai fazer 2 vezes também? Aí, não, o risco é o valor. O valor, de verdade, é um risco. Porque, assim, o enquadramento já é recorrível. Mas a hora que você chega aqui, a CNIC pode dizer, não, mas espera um pouco. Esse R$1 milhão, ou parecerista, porque vai passar pelo parecerista. Este projeto não vale R$1 milhão, ele vale 500 mil, 800 mil. Existe essa possibilidade? Acho que de 1 milhão para 800 mil, talvez. Agora, não podemos esquecer que lá na admissibilidade, os valores também foram trilhados. Então, assim, a ideia é que os riscos sejam cada vez menores. Eles existem? Existem. O que o patrocinador pode fazer? Ao invés dele botar o dinheiro, ele dá um contrato. Olha, eu te dou um contrato de que eu vou colocar o dinheiro. Ufa, vai lá. Vai lá. Beleza, eu já estou aqui. Depois a gente volta. Então, depois a gente volta para dar uma geral para ficar claro. Mas aqui,
Eu já passei pela portaria de... Já passei pela admissibilidade, e aí você tem lá, publica a portaria de captação, que é aquela primeira ali, certo? Eu tenho que captar pelo menos 10%, mas esse 10% pode ser um contrato do patrocinador. E esse contrato pode ter uma cláusula resolutiva, que diz, olha, se esse projeto não for aprovado no final, eu não vou colocar meu dinheiro. Então, beleza. É só um problema de time com relação à questão do final do ano. E tem uma coisa que neste ponto é bacana para o produtor. Não é relevante para quem aprova um projeto hoje, o capta amanhã. Mas é muito relevante, como acontece bastante, quando você aprova o seu projeto e demora 1 ano para você conseguir um patrocinador, 1 ano e meio. Neste momento, quando você entra lá e fala, olha, o patrocinador vai me dar o dinheiro, você tem 10 dias para adequar seu projeto. Que é o que acontece, né? Que assim, putz, não é mais no MASP. Porque o MASP não tem mais. Naquela época tinha, agora não tem. Vai ser no MUB. Ixi, não é mais Rio de Janeiro. Vai ser Salvador. Olha, então assim, essas adequações, desde que você não mude o objeto, não mude o enquadramento e não aumente o orçamento, você pode fazer. Mas você pode pegar seu orçamento e adequar ele internamente. E dizer, olha, como não vai ser mais Rio de Janeiro? É a mesma exposição, que porque não tem museu no Rio. Eu vou fazer em BH, as minhas passagens, o valor são diferentes, o hotel, etc. Você readequa e quando ele segue para análise, ele já segue conectado com a realidade. Ele segue com a cara do que você quer fazer. Hoje a gente tortura o gato no final para ver se ele late, né? Vai lá e tenta fazer, puxa, estica para o orçamento dar jeito. Então, aqui você vai poder fazer essa adequação. Aí ele segue o rito que a gente conhece hoje. Vai para esse técnico, Funarte, FBN, audiovisual, dependendo do caso, entra na CNIC. Foi aprovado, então aqui, ó, se ele foi aprovado, você tem que captar 20%, como já é hoje, para poder começar a executar o seu projeto. Se ele não for aprovado, você pode pedir reconsideração. Sai a decisão. Se ele continuar sendo indeferido, você ainda pode recorrer ao ministro, isso é tudo como existe hoje. Que se mantém o indeferimento, se você tiver depositado o dinheiro, é possível transferir este dinheiro para outro projeto do mesmo proponente. Isso também é uma novidade total, era impossível transferir dinheiro entre proponentes, entre projetos, a não ser para plano anual. Então, aqui, você pode transferir para outro projeto, do mesmo proponente. Se você não tiver outro projeto, se nada for aí, você tem que depositar o valor ao FNC. Então, esse é o risco que deixa as pessoas apavoradas. Né? Aqui o cara fica em pânico. Mas eu captei o meu dinheiro e agora ele vai para o FNC? Enfim, é um risco que existe aqui, eu acho que é pequeno, nesse processo como um todo. Então, para quem faz projeto há muito tempo, para quem tem um certo controle do que está fazendo, do seu projeto e etc., eu acho que é muito difícil isso vir a acontecer. Mas é um risco que existe. Por outro lado, depois que o seu projeto for aprovado, você capta os 20% e movimenta por créditos do cartão do Banco do Brasil por etapa do projeto. Hoje não está funcionando assim. Como eu falei no início, o Banco do Brasil ainda não conseguiu fazer a operação com o cartão. Quando tiver o cartão, a gente não vai ter mais conta vinculada, conta livre, você vai ter a conta com o seu cartão vinculado. O dinheiro é transferido para o cartão. O cartão vira um grande cartão de débito que tem o dinheiro ali e você vai pagando as pessoas e a verba para o seu cartão vai sendo liberada por etapas. Bom, vamos lá. Divulgação. Esse é o tema crítico e final, né? A gente para aqui e vai para casa. Que é o seguinte. O que é que o patrocinador que dá dinheiro com incentivo fiscal pode fazer?
produtos culturais resultantes e vai usar esses ingressos porque ele achar que deve. Bom, então, só para a gente aqui listar o que as pessoas costumam querer fazer. Eu posso fazer espaço VIP? Não pode. Eu posso ter visita guiada só para os meus clientes? Não pode. Mas eu posso ter 10% da visita guiada? Pode. É diferente. Então, assim, vai ter visita guiada no projeto para todo mundo. O patrocinador pode ter 10%? Pode. Se está lá incluído como um dos produtos culturais, pode sim. Agora, mas eu posso então? Só para os meus clientes? Não, não pode. Eu quero, patrocinador, para além do dinheiro que eu coloquei aqui, eu quero divulgar que eu estou fazendo essa ação. Eu vou levar mais gente, eu vou contar para mais pessoas que esse projeto existe. Pode? Pode. Tem que colocar a logomarca do Mink e aprovar. Só para as pessoas entenderem, porque tem um certo pânico nessa relação com o Mink. O Mink não aprova ação criativa. Se o seu anúncio é azul, vermelho, se ele tem uma bolinha, um quadradinho, isso é irrelevante. Até o texto, de alguma maneira, é irrelevante. Relevante para o Mink é o manual de marcas. É se a marca está sendo colocada do tamanho e do jeito que o manual de marcas aprova. Tanto que você aprova um template daquele anúncio. E depois você pode reorganizá-lo e ele está aprovado. Então é isso que é importante. Não tem uma ingerência do Mink sobre o que vai ser dito. Tem o que, claro, que você tem que colocar, que aquele projeto... É claro que é uma divulgação do projeto, e não nem do serviço, nem dos bens do patrocinador. Mas o que o Ministério aprova é a exposição da logomarca. Bom, para além dessa limitação que eu estou colocando, o que é mais louco nessa operação é, se você tiver um projeto com incentivos fiscais, digamos que eu tenho um projeto de R$1 milhão, e eu captei 50 mil pela Lei Rouanet. E 950 mil de dinheiro de marketing. Todas as limitações que eu coloquei aqui alcançam os 950 mil. Ou seja, o patrocinador com verba de marketing também não poderá fazer nada, o que é uma loucura. Porque assim, é impossível essa conta fechar. Não existe produção que vai ficar de pé. Porque mesmo... as produções que captam valores mais altos de Lei Rouanet, você precisa fazer algum tipo de acordo com mídia, com hospedagem, com transporte aéreo. Agora, se o cara não pode fazer ativação, se ele não pode distribuir jornal, se ele não pode distribuir um panfleto, se ele não pode criar uma ação, se ele não pode dar nada, isso é importante, não pode dar nada. Eu posso oferecer um vale coxinha para todo mundo? Não é que não pode para o seu público, não pode para ninguém. Então, o patrocinador não pode fornecer serviços ou bens por projeto, nem de nenhuma natureza. Então, não é possível você dizer, tudo bem, eu vou ter um apoio de um jornal e vou distribuir jornal para todo mundo que chegar no projeto. Todo mundo. Não pode. Então, assim, essa definição de vantagem indevida que foi trazida, ela é muito crítica. Ela ampliou muito o conceito da Lei Rouanet. Porque na Lei Rouanet, ela estabelece o que é vantagem indevida para as empresas que dão incentivos fiscais. E aí você pode fazer uma discussão, né, de patrocínio ou doação com incentivo fiscal. Quais são as limitações para esse dinheiro? Mas a hora que você estende essa limitação para outros dinheiros, na verdade você está inibindo que esse dinheiro venha para os projetos. E que o produtor fique ainda mais dependente do dinheiro de incentivo fiscal. Porque aí ou você faz aquilo 100% com incentivo fiscal, ou você não consegue agregar um interesse de outras partes. Essa é uma discussão dura, né, junto com os órgãos de controle. A gente espera fazê-los entender que não é um benefício
para a sociedade, mas que é uma perda para a sociedade. A gente está perdendo, está aumentando a necessidade do dinheiro público. E depois tem algumas coisas que são engraçadas. Digamos que meu patrocinador seja a Sabesp. Eu não posso pagar a conta d'água? Não posso. Né? Então, tem um tanto aí, digamos que meu patrocinador seja a TAM. E a passagem da TAM para o Rio de Janeiro esteja em promoção a R$200. Eu tenho que pagar R$1.500 na Dagol? Porque eu não posso comprar da TAM? Então, assim, tem que ter algum tipo de raciocínio um pouco mais sofisticado que esse. Que é uma exceção para fornecedor único, para melhor economicidade, para distribuição para todo o público. Se eu tenho um projeto, que eu estou lá, preço popular, cara que comprou ingresso Vale Cultura, um monte, né, ações de democratização. Se meu patrocinador chega lá e dá um brinde para todas aquelas pessoas, não é muito bom para a sociedade civil? Tudo bem que ele não possa dar para o público dele específico. Eu acho que essa questão não tem mais volta, não haverá mais projetos VIPs fechados, ações para público exclusivo, e acho que não é para ter mesmo. Mas assim, uma ação que seja coletiva para todas as pessoas que estão ali, eu acho que não tem nenhum prejuízo ao erário público. Não tem um prejuízo ao Estado, ao contrário, você tem um ganho das pessoas que estão envolvidas. Mas, enfim, do jeito que está posto hoje, as limitações são essas. No dia a dia é difícil. Eu tenho um cliente que tem um projeto de cinema para criança da periferia e está uma discussão insana porque não pode dar pipoca. Não posso dar pipoca para as crianças. Então, assim, é surreal. Mas agora a gente está pensando assim, mas eu posso colocar um pipoqueiro lá, tá certo? Posso deixar o pipoqueiro entrar. Então, mas aí a gente vê com ele, eu dou a pipoca, ele cobra 10 centavos, eu dou a moeda para as crianças, eu não sei, mas assim, como é que você leva um monte de criança no cinema e você não pode ter um pacote de pipoca? Então, assim, isso está chegando num lugar que é muito radical na operação do dia a dia. Então, algum tipo de ajuste, a gente acredita que vai ter que ser feito, mas nesse momento, a operação está desse tamanho e é difícil para as empresas envolvidas, é difícil para os produtores, para os artistas, para entender. E imaginem vocês os projetos que estão acontecendo, em que várias coisas já estavam conversadas e que as pessoas estão tentando se ajustar. Então, assim, eu entendo que a ideia era pegar os excessos de ações feitas para públicos muito específicos, muito elitizados, e eu acho que nesse ponto todo mundo é a favor de que seja proibido, mas assim, caiu para um outro lado, que é uma camisa de força, que a operação do dia a dia fica muito, muito difícil e confusa. Bom, eu acho que é isso, não é? A Kátia está aqui nervosa, falando acaba. E aí, a gente abre para perguntas. E eu agradeço quem está assistindo online. Espero que tenha sido bom. Eu esqueci também que era online, então fui falando às pessoas que estavam aqui. Eu espero que tenha sido também bacana. Se as pessoas quiserem mandar perguntas, que nem a outra vez que a gente fez a outra ação live, demora um pouco, mas a gente responde. Pode mandar por e-mail, eu não sei se tem algum e-mail, deve ter algum e-mail lá disponível da Educare. Vocês mandam, eles me repassam, a gente no dia a dia e no limite do tempo responde e a gente fica à disposição. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Bom dia. Oi, gente. Vamos bater palma, né? Muito boa ela, né? Muito boa a apresentação. Gente, tem bastante informação aí no manual, depois que vocês podem ler um pouco mais sobre prestação de contas, mas a Cris trouxe assim, os pontos que eram mais nevrálgicos, né? Assim, que precisavam realmente ser ditos. E aí eu acho que agora a gente pode abrir para algumas perguntas, né? E depois tem um coffee ali, a gente
agora tentar compreender um pouco como é que a gente vai fazer, os teatros, as pessoas de empresas que estão aqui, as pessoas da área de produção cultural que elaboram projetos, enfim. Agora tentar entender um pouco sobre isso. Para o pessoal online, um abraço, manda as perguntas, a gente vai tentar fazer outros momentos de conversa sobre esse tema. Quem sabe no futuro falar um pouquinho mais só exatamente sobre prestação de contas, que é o nosso trauma hoje em dia, mas vamos em frente. Então, agora a gente termina o online e aí vamos conversar aqui, nós que estamos presentes. Vamos lá? Perguntas? Cris, temos perguntas. Cris não está tendo muito sossego hoje. Perguntas? Vamos lá? Não precisa mais disso, né? Não, agora você está livre para falar à vontade. Né? Então, assim, é isso mesmo, quer dizer, então isso acaba se estendendo, inclusive, para todos os parceiros do projeto? É isso mesmo. Então, assim, qualquer espaço não funciona para o banco, para qualquer lugar. É isso mesmo. Então, a Folha vai estar lá. Claro que eu vou dizer que eu estou me apresentando no Teatro Folha. Não é a menor dúvida. Sim. Mas a Folha, será que a ação que ela costuma fazer no teatro? Digamos que ela tenha lá uma banquinha para vender assinatura, não pode. Ela tem 50%, cliente Folha tem 50% no Teatro pode, Folha. não pode. Então, isso é o que vai mais pegar para o teatro, por exemplo. Né? O Porto Seguro construiu um teatro Não maravilhoso. pode, o Porto Seguro está estressado. Né? Então, assim, então, isso, então, realmente, nem o teatro, não importa se... Não, a gente deve, assim, gente, vamos lá. Tem uma questão aqui que é, Cris, mas você acha que é isso mesmo? Você acha que é legal? Não, acho que é ilegal. Aí vamos entrar mas é uma questão técnica. Assim, é ilegal. Se eles ampliarem o conceito de vantagem indevida para quem dá dinheiro de marketing, é 100% legal. Porque você não pode ter uma norma inferior, uma instrução normativa, aumentando o conceito da lei. A lei dá um conceito que é... Mas é com ou sem? Você sim, você não pode pegar com uma norma inferior, aumentar um conceito da lei. A lei fala em vantagem indevida para verba incentivada. Portanto, fim de jogo. Você não pode pegar uma norma menor e ampliar esse conceito. Então, eu acho que é legal? Não, acho que não é. Agora, a gente precisa entender até que limite o produtor vai chegar nessa discussão. Né? Inclusive, por exemplo, o teatro, no caso teatro, que daí envolve, por exemplo, a etiqueteira que vocês falaram, de uma reformulação, inclusive, de borderos, por exemplo, dali constar uma porcentagem, por exemplo, teatro, normalmente, quando você faz um contrato, uma produção, tem uma porcentagem por direito de ingressos. Então, isso se encaixa onde, por exemplo? O número de ingressos que o teatro ou o espaço para sediar naquela peça tem de direito de ingresso. Entra como convidados da produção? Ou entra como convidados da produção, ou se for maior que esse, vai ter que entrar, a sua bilheteria vai ter que ser derrubada, né, nos seus 50%. Mas aí ele não é patrocinador, né? Porque daí o Teatro Folha, ele não é patrocinador, ele é um teatro que chama Folha, que vai determinar quais são as regras de uso do espaço. E aí você vai ter que ver se aquelas regras de uso do espaço se enquadram com os limites da instrução. Tem uma
algumas perguntas das pessoas que escreveram aqui, eu queria privilegiar, porque foram mandadas por escrito, né, como a gente tinha pedido. Então, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, essa é bem difícil, vamos ver, né? Na página 18, na instrução normativa, consta democratização de acesso 10% de distribuição gratuita pelos patrocinadores. Mas nas vantagens indevidas, na página 33, consta que não é possível benefícios especiais para funcionários VIPs ou convidados do patrocinador. Então, qual a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que os 10% o patrocinador faz o que ele quiser. Agora, o que a gente diz que não pode ter benefícios é os funcionários e clientes do patrocinador não podem pagar 50%. Eles não podem ter um espaço reservado para si. Eles não podem ter um coquetel só para eles. Eles não podem para nada diferente. Não pode nada diferente. Os 10% do patrocinador, ele pode dar para os seus funcionários, não tem nenhum problema, ou para os seus clientes. Ele usa aqueles convites normalmente para fazer relacionamento, está tudo certo. Agora, para além disso, ele não pode criar nenhuma ação especial VIP dentro do projeto. Ok. Uma pergunta, que deve ser de um músico. O que faz um músico que não tem MEI para receber seus honorários? Acho que é isso. Quem fez a pergunta? Que não tem MEI ou que não tem MEI? Que não tem MEI. Tá. O músico que não tem MEI, ele pode receber como autônomo. O que acontece é que a tributação é altíssima. Mas eu, se pudesse dar um conselho, diria a ele, abre uma MEI. Demora 30 minutos para abrir uma MEI. Então, assim, entra lá, Portal do Empreendedor, joga lá, Portal do Empreendedor, vai cair num site do Sebrae, é autoexplicativo, você abre a sua MEI, demora meia hora, é tranquilo. Se for em São Paulo, depois tem que ir até a prefeitura validar, mas é isso. E é barato e fácil. Eu só estou seguindo aqui as escritas. Uma pergunta aqui, que essa eu acho que é crítica e é uma pergunta de patrocinador. Como ficam os contratos de patrocínio negociados antes da vigência da nova instrução normativa? As vantagens indevidas, quer dizer, consideradas indevidas, e esses benefícios poderão ser usufruídos? Vamos lá. A instrução normativa diz o seguinte: as regras dessa instrução se aplicam aos projetos em execução no que couber. No que couber. Agora, o que acontece? O conceito de vantagem devida nessa extensão, ele é novo e, né, assim, complicado. Agora, já existia antes dessa instrução uma discussão importante sobre o que era vantagem indevida. Né? Então, assim, tem coisas que, independentemente da publicação da IN, elas já existiam e já não podem ser feitas. Né? Eu acho que é uma... Né, acesso para público específico, eu acho que é uma coisa que já não podia ser feita. Já era complicado. Acho que a grande ressalva talvez seja para as verbas não incentivadas. Eu tenho alguns clientes que têm contratos com verba não incentivadas anteriores à IN. Você não tem muito para onde correr. Você já recebeu o dinheiro, você já tem lá uma conversa. Isso aqui é novo para a verba não incentivada. Não, a lei não pode retroagir. A lei não pode retroagir. As prestações de contas, embora às vezes tenha um maluco lá que eu já tive, tive uma discussão com o jurídico interno. O cara falou para mim, se você não atendeu o que dizia a norma de 2005, bom, mas o projeto é de 2000. Nem que eu fosse visionária para saber o que ia ter escrito na lei de 2005. Então, assim, não existe isso. A prestação de contas, todas elas têm que considerar a legislação em vigor na época que o projeto foi realizado. Pode? Só terminar isso aqui que está escrito. Não é a última dessa aqui. Coloquei 10% dos ingressos no CAD único e não foi gasto. O que acontece? Nem existe CAD único hoje, né? CAD único não existe, né? Ele vai ser implementado. Então, na verdade, a gente não sabe. O CAD único é o sistema online que vai ser feito pelo Ministério da Cultura para que você disponibilize os seus 10% de ingresso lá e o Ministério faça a distribuição. Ninguém sabe ainda como é que isso vai ser realmente operado, né, para ver a sua eficiência. Teoricamente falando, vai faltar ingresso, não vai sobrar, mas, enfim. Vamos esperar. Bom, agora eu vou passando, porque... Cris, vou fazer algumas rápidas.
Fazer contrato prévio, quando o projeto saiu o primeiro do projeto, não saiu o segundo ainda. Digamos que eu queira fazer um contrato prévio para assegurar que eu posso ser um investidor nesse projeto. Tá? Eu vou ter que fazer cenários, eu vou ter que ter uma folga, vou ter que fazer contrato talvez com mais proponentes do que eu consiga depois realmente honrar. Isso é possível? Essa é uma. Outra coisa, na divulgação do projeto, release feito pelo patrocinador tem que passar por aprovação do MINC também? E falar sobre a empresa na abertura do projeto em escolas, por exemplo, é possível? Vamos lá. O release não precisa ser aprovado, do proponente também não é aprovado. O que você precisa mencionar o MINC, o que você aprova no MINC são as peças de comunicação, as que têm logomarca expostas. Falar sobre a empresa num projeto na escola, teoricamente não pode. Tá? A gente pode fazer o que algumas pessoas estão fazendo, fazer solicitações ao MINC, tipo, posso passar um VT do patrocinador antes, para ver se arranca uma autorização. Né? Mas, assim, a princípio, você não poderia fazer, porque é uma ação adicional. Você poderia falar sobre o projeto, talvez da relação entre o projeto e a empresa, se é que existe alguma. Às vezes tem alguma sinergia, às vezes não tem nenhuma. Agora, falar dos serviços da empresa especificamente, não poderia. A outra era como? Uma coisa é agradecer. Pode, mas não é isso. Pode agradecer, pode fazer um VT sobre o projeto, também pode. Então, o contrato prévio, veja, a princípio, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Está dizendo que assim, se você tiver um contrato de patrocínio, você passa para análise final. O desejo do Ministério é que este contrato seja um contrato irrevogável. Tá? Apenas com uma cláusula resolutiva. Se não for aprovado, eu não vou colocar o dinheiro. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Então, assim, como advogado, eu digo para você, pode, porque não está escrito em lugar nenhum. Agora, eu não tenho certeza de que a hora que chegar lá um contrato dizendo que você pode rescindir a qualquer momento, por qualquer motivação, que ele vai andar. Pode ser que não ande. Tá certo? Agora, o que eu acho que vai acontecer, as empresas vão ter que dar um pouco de ré e decidir um pouco seus dinheiros antes, né? Apesar de que, assim, veja, isso para quem? Não, isso para quem precisa, mas isso para quem precisa resolver se o projeto for ser realizado logo na sequência, janeiro e fevereiro, porque senão tudo bem, você vai colocar o seu dinheiro aqui, ó. E aí esse projeto vai entrar na CNIC de fevereiro e vai estar aprovado, só que já vai estar com o dinheiro lá dentro, né? Agora, ou então, o que vai acontecer? Você vai ter, se você quer ter 100% de certeza, você vai dar os seus contratos, você vai dizer para os seus proponentes o seguinte, amigão, eu quero que você traga o seu projeto nessa situação aqui, ou seja, já na primeira fase, em agosto, em que eu lhe dou o contrato, em setembro, em que eu lhe dou o contrato, e você vai ter uma aprovação final para eu lhe dar o dinheiro, efetivamente, até o final do ano. Eu acho que vai, para as empresas que são mais planejadas, ok. Para o dinheiro que a gente já sabe que a gente tem, ok. O maior problema é para aquele dinheiro que o tal do diretor financeiro aparece com ele no dia 20 de dezembro, mas tem mais 1 milhão. Esse é o, né? Aí você vai tentar escolher projetos mais certeiros, ou você vai botar mais dinheiro naquele projeto que você já colocou, porque já está aprovado. Enfim, eu acho que assim... Talvez essa primeira virada de ano vai ser mais difícil. Né? Mas aí, vendo como esse mecanismo vai funcionar, a gente vai ver como é que vai acontecer. Eles dizem que esta etapa que será muito rápida. Me disseram ontem que o projeto foi aprovado em 10 dias. Eu não sei se é verdade ou não, mas também vamos combinar que ninguém deve ter 2, 3... né? Então, assim, as pessoas estão um pouco em pânico ainda, tipo assim, eu não sei nem como começar, é melhor esperar um pouco. Então, eu não sei como é que vai ser na demanda real, quanto tempo vai demorar.
Isso, tem só uma pergunta que está muito ligada à anterior que ela falou, a gente já faz e aí eu sei que tem mais uma pessoa ali para fazer. Um projeto com composição incentivada e não incentivada. Se minha empresa apoiar apenas com verba boa, recursos próprios, ela precisa seguir todas as regras do incentivo da Lei Rouanet? Se tiver verba incentivada e não incentivada, sim. A não incentivada tem que seguir essas limitações. Se o projeto for só de marketing, não, né? Cada um faz o que quer, o produtor e a empresa que resolvam o que é bom para eles. O problema é quando você tem incentivo. Mas, por exemplo, o projeto está lá aprovado. Se eu não receber dinheiro, não. Não. Aí o projeto você realizou, você não deve nada ao INC. Você vai lá e manda que vá. Por exemplo, eu acho que é o mesmo caso do Teatro Folha e do Porto Seguro, mas Sesc. Existe uma programação mensal que eles fazem, anunciando todas as atrações. Existe um off que eles passam, onde o Sesc apresenta. Projetos incentivados não se apresentam mais no Sesc. Porque o Sesc nunca vai mandar o material de divulgação deles para mim que aprovar, nunca vai inserir logomarca de... O Sesc não é patrocinador, gente. Sim, mas é um parceiro. Ele é um parceiro. Itaú Cultural é um parceiro, Teatro Folha é um parceiro. Não é patrocinador, mas existe projetos incentivados que se apresentam nesses locais. A logomarca deles vai estar no seu material oficial, mas é o que você está dizendo. O material oficial deles não vai passar pelo MINC. Tudo certo. E o institucional que se passa antes da apresentação também deles, próprio deles, está tudo certo. Teoricamente, não. Teoricamente, ele é fornecedor ou coligado, que é o que está escrito lá na... Teoricamente, esse material de ilustração deles também teria que passar pelo MINC. Teoricamente teria, o que é absolutamente impraticável, impossível, improvável, né? Impraticável, impossível, improvável em tudo. Não vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo, eles vão ter que acertar esse conceito para que ele seja viável, porque senão é impossível de efetivar. Aprovou o projeto. A primeira aprovação. Então, mas acho que essa aprovou a primeira fase. Eu tenho quanto tempo para captar os 10%? 2 exercícios fiscais, 24 meses. É normal. Normal, 24 meses, aí para captar os 10% e chegar na... Tá, entre uma coisa e outra, 24 meses, é publicado, você tem 24 meses para captar. É isso, pessoal? Podemos encerrar? Espera aí. Você disse que tem um custo máximo por beneficiário que é R$250. Né? Não, R$250. R$250. O que acontece se você estimou um público e esse público não aparecer e aí então o seu custo vai ficar maior? Entendeu? Foi claro? Não, a princípio, não tem problema. A princípio, está ok. É público previsto, não público executado. Tá? Bom, pensando aqui que a gente vai ter que ver como fazer a questão da ativação e tal. Vamos supor que a gente tem um projeto incentivado na Pinacoteca, lá no espaço principal deles. A gente poderia fazer, por exemplo, uma ativação na parte externa, por exemplo, uma outra área que não sabe, enfim, poderia pensar... O que acontece? Pode. Se você desvincular do projeto, pode. É isso. Se você desvincular do projeto, você pode. Então, por exemplo, vamos chegar, daí você começa a ter ideias, as pessoas começam a ter ideias, né? Mirabolante. Então, tá bom, eu não posso dar comida, eu não posso receber o cara, eu não posso dar champanhe para todo mundo, eu não posso fazer uma ação. Beleza. Mas eu posso pegar os meus convites, dar para os meus convidados, eles vão lá assistir o espetáculo. E antes do espetáculo ou depois do espetáculo, eles vão jantar no restaurante do lado que eu reservei. Pode. É uma ação totalmente desvinculada. Tá? O espetáculo é no Teatro Itália, mas o jantar é no Terraço Itália. Né? Então, assim, você está lá, são coisas dissociadas. O que você... Agora, tem que estar muito claro, e assim, eu diria para o patrocinador o seguinte: faça um contrato separado, referente a essa ação de ativação, que esse dinheiro seja
real, é assim, quanto custa para fazer? Custa 100? Que o contrato seja de 100. Para não ter nenhum tipo de... E aí, contra tudo que meu coração pede, que, puta, produtor cultural só se dá mal, eu diria, faça contra a empresa. Ative com uma agência. Né? Embora a minha solidariedade com a produção seja de puta, né? O cara só se lasca quando chega uma hora de fazer alguma coisa, o cara se lasca de novo, mas assim, é uma maneira de você deixar muito claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Sobre a obrigação de mão de obra local, como fica? Turnês ou realização no Norte e Nordeste? Então, vamos lá. O que a IN diz é 100% de projetos executados numa dessas 3 regiões. Certo? A IN não vincula o CNPJ. Então, não diz que a empresa tem que ser desta região. Diz que tem que ser executado. Terá que ser de alguma maneira. Você não consegue executar um negócio que não seja, né, 100% lá. Você vai ter que ter... você vai ter que demonstrar a maior parte das pessoas de lá. Agora, a questão internamente no Ministério tem gente que acha que não, que o CNPJ tem que ser de lá também. Isso não tem teoricamente, muita relevância, porque não está escrito na lei, mas enfim, é uma questão até aí no radar, porque eu não sei como é que eles vão fazer aí no futuro. Gente, acho que é isso, né? Bom dia a todos, obrigado pela presença. A gente está à disposição, espero que esteja sendo claro.